Bem-vindo de volta. Aqui no cadastrar, que nem falei para você na aula passada, na hora que eu clicar aqui em cadastrar, os valores, os erros, eles já vão aparecer embaixo de cada campo. Mas caso eu preencha o nome e agora pressione o cadastrar, pode perceber que o erro já não aparece mais aqui embaixo do nome, mas só que o valor ele não é persistido. O mesmo acontece em vários campos, em todos os campos. Tem aqui preencher todos esses campos, eu vou clicar em cadastrar, tá lá, o erro já não aparece mais, mas só que não aparece o valor aqui persistido. E como que eu vou fazer isso? Eu vou voltar aqui no meu NetBeans, eu vou abrir aqui dentro de arquivos, eu vou abrir aqui dentro de app, aqui dentro de classes, eu vou criar uma classe novo, vai ser arquivo PHP persist input. Lembrando que os nomes que eu coloco para as minhas classes aqui no meu projeto, você não precisa seguir o mesmo raciocínio, não precisa seguir o mesmo nome que eu coloco. Você pode colocar qualquer nome que você queira. Agora aqui dentro, esse persist input, ele vai seguir mais ou menos a mesma linha daquele erros desse errors validate. Vai ser mais ou menos parecido, não vai ser idêntico, vai ser mais ou menos parecido. Então aqui dentro eu vou abrir uma classe, o namespace vai ser app barra classes. O nome da minha classe vai ser persist input. Aqui eu não vou colocar um construct, eu vou tirar esse construct daqui e vamos lá. O primeiro método que eu vou criar vai ser o método add. Então, vai ser public function add. Aqui dentro eu vou passar o value, o valor que eu quero adicionar. E dentro desse método, eu vou fazer uma pergunta. If not, se não tiver setado o quê? A minha seção. Qual seção? Eu falei para você que a estrutura desse persist input ele seria parecido com esse errors validate. Esse errors validate ele verifica se a seção error no índice field, no caso o nome do campo do formulário, se ele existe. Aqui eu vou fazer uma pergunta, if not set o quê? Aqui eu vou colocar o persist, e agora aqui dentro eu vou colocar o value. E aqui embaixo eu só vou colocar session, pegar o mesmo, vai ser persist, e vou passar aqui o value, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao post, e vou passar o value. Mas o que isso significa? Vamos supor que eu tenho um formulário. Eu tenho um formulário aqui com input, com name vai ser sobrenome. Vamos supor que o nome do campo seja sobrenome. O que eu estou fazendo? Eu estou verificando se existe uma seção com esse índice persist e com esse índice aqui value. O value vai ser o sobrenome. Então, se não existir, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, eu vou atribuir para essa seção com esse índice value, sempre usando esse índice persist, logo depois o índice value. Aqui é como se eu estivesse passando. Opa, deixa eu só vir aqui. Vai ser sobrenome. E é como aqui se eu também estivesse colocando sobrenome. E aqui dentro, o value, sobrenome. É como se eu estivesse fazendo isso. Eu vou fazer isso para todos os campos. Então, esse value aqui vai ser o nome do campo. O nome do campo, no caso, o sobrenome. Se não tiver setado, se não existir essa seção com esse índice sobrenome, então eu vou atribuir para essa seção com índice sobrenome o quê? O post, que no caso é o valor do formulário, com o índice sobrenome. Eu acho que deu para você entender como que funciona. Deixa eu só dar um Ctrl Z e voltar ao que era. Deixa eu só apagar tudo isso daqui. Agora eu preciso de mais métodos para poder trabalhar com esse persist input. Qual outro método que eu vou trabalhar? Vai ser o public function show. Agora eu vou colocar o value, novamente eu vou trabalhar com value. Esse value é o nome do campo lá do formulário. E vou fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz aqui com esse show. Praticamente a mesma coisa, porque eu quero que depois que eu atualize a página que eu dei um refresh na página, eu quero que esse valor persistido ele suma. Eu vou colocar if e set, se tiver setado o que? O session com o persist, e vou passar aqui o value. Aqui embaixo eu vou colocar um input, no caso eu poderia colocar uma variável chamada persist, igual session, vai ser persist, e vou passar agora o value. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar return e set, se tiver setado o quê? O input, o que eu vou fazer? Eu vou retornar o input.
Senão, eu não vou retornar nada, vai ficar em branco o campo do formulário. Mas só que agora é o seguinte, tem uma pequena diferença desse para esse show aqui dentro do errors validate. Tá faltando o quê? Tá faltando dar um unset nisso daqui. Só que no persist input eu vou fazer uma outra maneira. Vou mostrar para você uma outra maneira de você dar um unset aqui embaixo. Como que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou colocar, vai ser private. Lembra nas aulas quando eu falei para você que os métodos privados, você pode pensar neles como se eles fossem uma ajuda para os métodos públicos. Então eu vou colocar aqui um private, vai ser static function, o que? Remove inputs. Eu vou passar agora por parâmetro o que? O valor, no caso, o nome do campo do formulário que eu quero remover. E aqui embaixo eu só vou colocar um unset aqui o session, vai ser um persist e aqui vai ser o value. E agora uma coisa que eu quero comentar com você, que eu quero falar com você, que é o seguinte: você sempre coloca os seus métodos estáticos sempre quando os seus métodos eles não tiverem comportamento, porque nesse método aqui a única coisa que ele faz é deletar uma seção, ele não faz nada demais. Mesma coisa se eu tivesse somente retornando, dando um return no valor de uma seção. Eu não tenho aqui dentro do remove input, eu não tenho um comportamento, eu não tenho um if, eu não tenho um else, eu não tenho nada demais, é somente o retorno de uma seção. Então eu posso colocar como estático. Então todos os métodos estáticos que você for trabalhar, sempre prefira trabalhar com métodos onde eles somente façam uma coisa, que ele não tenha um comportamento. Porque se você utilizar, por exemplo, sem o static aqui, ele funcionaria perfeitamente. Mas só que na hora que eu for chamar esse remove input, lá no meu cadastro controller, eu teria que instanciar esse persist input. E como esse método é uma coisa simples, ele não faz nada demais, na hora que eu for testar esse código, para poder simular esse remove input aqui, vai ser a coisa mais simples do mundo. Então esse método estático, ele não vai influenciar muito no nosso código. E logo aqui embaixo desse if aqui, o que eu vou colocar? Eu vou colocar um self, dois pontos, o que? Remove input. E vou passar o value aqui embaixo. Legal, então o que eu estou fazendo? Eu estou verificando se existe a seção com índice persist com o índice value. Esse value é o campo lá do formulário. E estou atribuindo para esse persist o que? O valor da minha seção. Logo aqui embaixo eu estou deletando, estou excluindo a seção. Embaixo eu estou retornando essa seção. Só ver o erro que ele está dando aqui. A variável persist parece não estar sendo utilizada em seu escopo. Ah tá, é que aqui é persist. Eu só persist. Eu alterei o nome, né? Agora sim, não tem erro nenhum. O que eu vou fazer agora? Aqui embaixo eu vou criar mais um método. Eu vou colocar um public não. Não, vai ser public sim. Public function. No caso vai ser public static function. Vai ser remove inputs. Nesse remove inputs, o que eu vou colocar? Eu vou colocar um set. Eu vou excluir todas as minhas seções que persistem os dados no formulário. Então, eu vou remover todos. Eu não estou passando um índice aqui, porque eu não quero remover um índice em específico. Eu quero remover todos os valores que estão nessa seção persist. E outra coisa, eu coloquei esse private aqui embaixo e chamei ele aqui em cima, somente para demonstrar para você que o método privado ele é uma ajuda para o método público, para sua classe ficar mais fácil de entender, uma classe mais coesa. E também para mostrar que os métodos estáticos eles são usados somente quando o seu método ele não tiver um comportamento que vai influenciar muito no seu código. Aqui eu estou dando somente uma set na minha seção. Se eu quisesse fazer isso daqui no Ctrl C e colocar direto aqui, você poderia sem problema nenhum. Mas só que para demonstrar para você quando você deve usar o método estático e por que você usar métodos privados, acho que fica mais fácil eu colocar desse jeito. Mas o correto seria, se você não for usar esse remove input em mais nenhum lugar do seu código, em mais nenhum lugar do seu projeto, a única coisa que você faria seria somente dar um set e colocar aqui embaixo. Certinho, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir o functions twig. Dentro do functions twig, o que eu vou chamar? Eu vou chamar esse persist input. Vou vir aqui embaixo, vai ser persist inputs. Eu vou vir aqui embaixo, eu vou copiar isso daqui, vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo, vai ser persistir os dados no formulário. Agora aqui eu vou colocar
só ver o nome, vai ser somente persist. E aqui também vai ser somente persist. Aqui dentro eu vou colocar somente o value, o nome do campo do formulário. No caso, eu também vou deixar field, que fica mais fácil de entender. Aqui no meu persist, se eu colocasse field também seria mais fácil de entender. No caso, seria o nome do campo lá do formulário. E aqui embaixo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou tirar tudo isso daqui, vou tirar isso e vou tirar isso daqui. Agora eu vou ter que instanciar persist igual new persist input. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Vai ser um return persist. Eu vou chamar o quê? Eu vou chamar o show. Aqui dentro eu vou colocar o field. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Esse show que está aqui dentro do persist input, deixa eu só fechar esse erro de validate. O que ele está fazendo? Ele está gravando dentro dessa seção, quer dizer, desculpa, ele está verificando se existe essa seção com esse índice value, que no caso é o campo do formulário. Se existir, ele guarda aqui dentro do persist o valor da seção. Logo aqui embaixo ele remove, e aqui logo aqui embaixo ainda, ele verifica se existe o persist, no caso essa variável aqui que eu atribuí para ele o valor dessa seção. Se existir, ele mostra, se não, ele não mostra nada. E eu coloquei dentro do functions twig justamente para poder usar em todos os formulários de todas as páginas do meu site. Se eu colocasse, por exemplo, aqui dentro do cadastro controller, se eu estivesse trabalhando com persist, o que eu teria que fazer? Se eu não colocasse dentro do functions twig, eu colocaria o seguinte, eu colocaria aqui, vai ser persist igual a new persist input. E aqui embaixo, o que eu colocaria? Aqui embaixo do data, dos dados aqui, eu colocaria persist e colocaria aqui um persist e colocaria aqui, se bem que se eu colocasse persist show não ia funcionar. Então eu iria colocar somente um persist aqui. Eu iria chamar somente esse objeto persist. Daí lá dentro do meu template, daí sim eu chamaria o método show. Pode perceber que isso fica bem confuso. E se eu fosse trabalhar de novo com esse persist, por exemplo, na hora que eu for enviar o e-mail, eu precisar persistir os valores caso o formulário dê algum erro e eu queira que os valores que ele já preencheu, eles continuem lá. Daí lá dentro, na hora que eu for enviar o e-mail, na hora que eu entrar no contato, lá dentro do controller, eu teria de novo que chamar o persist. Isso não seria nada produtivo aqui para o nosso código. Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou entrar aqui do site cadastro, eu vou colocar aqui um value igual, eu vou colocar persist, e aqui dentro eu vou colocar o nome, no caso é o nome do campo, está aqui o nome. E agora eu vou fazer um teste, eu vou voltar aqui, eu vou atualizar, deu um erro aqui porque eu esqueci de chamar lá no meu bootstrap, bootstrap.php, esqueci de chamar aqui embaixo. Então o que vai ser? Vai ser o persist. Agora eu posso voltar aqui, eu vou atualizar, deu um erro de novo, unknown persist function, caso vamos dar uma olhada aqui, persist, não Ctrl C, no functions twig, persist, e aqui eu escrevi errado, é persist. Agora sim, eu vou atualizar, tá lá, funcionando certinho, aqui eu vou colocar Alexandre, e aqui embaixo eu vou colocar o meu e-mail. Então, o que é para acontecer? Esse nome aqui, Alexandre, ele é para continuar. Todos os outros campos que eu não preenchi nada, é para aparecer a mensagem embaixo. Vamos ver o que vai acontecer, eu vou clicar em cadastrar. Pode perceber que o nome ele não apareceu, então quer dizer que deu algum probleminha aqui no nosso código. O valor não ficou persistido aqui, porque eu esqueci de chamar esse método, aqui dentro do persist input, eu esqueci de chamar esse add. Vamos pensar, aonde que eu posso colocar esse add? Para na hora que eu for fazer a validação, automaticamente os valores persistidos, eles já sejam atribuídos para essa seção persist. Aonde que eu vou colocar? Eu vou colocar justamente aqui dentro do validate.php. Eu vou colocar ele, deixa eu só ver onde eu posso colocar, vou colocar logo aqui embaixo desse for each. Aqui dentro do for each, o que eu vou colocar? Primeiro, eu vou vir aqui em cima, use app/classes persist inputs. E agora eu vou colocar o seguinte:
como eu vou trabalhar com esse persist input somente aqui dentro desse validate, então não tem necessidade de eu colocar aqui dentro desse construct. Eu vou colocar, vai ser persist igual a new persist inputs, e vou colocar logo aqui embaixo, vai ser persist, e vou chamar o método add. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Pode perceber que esse rules é o post que vem lá do formulário. E estou dando for each, pegando o field e pegando o method. Então, o que eu quero passar aqui? Eu quero passar o field. Então, automaticamente, na hora que eu estou fazendo a validação, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando os valores que vão ser persistidos lá no formulário. Então, fica muito mais fácil, fica muito automático todo esse processo. Eu vou atualizar, agora sim. Vou colocar Alexandre, deixar esses aqui preenchidos também, mas só que esses daqui eu ainda não coloquei lá dentro do value, o persist. O único que tem que aparecer, que tem que continuar, é esse Alexandre aqui. Eu vou clicar em cadastrar. Automaticamente, tá vendo aqui, o Alexandre, ele persiste. Agora esse campo que está sendo persistido, no caso nome, ele só vai sumir caso eu atualize a página. Se eu clicar de novo em cadastrar, ele vai continuar a mesma coisa. Eu vou voltar aqui dentro do site cadastro, eu vou colocar o value aqui para esse sobrenome também. Vou colocar o value e vou chamar aqui o persist, e vou chamar o nome do campo. O nome do campo é sobrenome. O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o teste de novo. Eu vou atualizar, pode perceber que o nome já sumiu, e vou preencher esse, e vou preencher esse e-mail. Deixar somente esses preenchidos. Eu vou atualizar, esse nome persiste, e o sobrenome, como eu não coloquei nada, ele aparece a mensagem de erro. Agora eu vou colocar o meu sobrenome, e você vai perceber que tanto o nome como o sobrenome, eles vão ficar persistidos. Eu vou clicar em cadastrar, e olha lá, o nome e o sobrenome eles estão persistidos. Esses valores, eles só vão sumir do navegador. As sessões elas só vão expirar do navegador se eu atualizar a página ou caso eu venha aqui e use esse método. Use esse método remove inputs ou remove inputs aqui. Eu vou agora fazer outro teste, vou colocar qualquer número aqui do telefone, clicar em cadastrar e os valores aqui eles continuam persistidos. Agora o usuário ele vai entrar no seu site, ele vai colocar todos os dados certinho. Os dados que ele já colocou, eles já passaram na validação, eles vão continuar persistidos. Ele não precisa mais digitar de novo e com certeza ele não vai sair do seu site. E na próxima aula, o que eu vou fazer? Na próxima aula, daí sim, eu já vou cadastrar esses valores. Eu vou tratar esses valores e depois já vou cadastrar esses valores. Então é isso, valeu, um abração e até mais.